Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje a falar sobre um tema que acho que é muito importante e que tu és uma das pessoas que eu mais aprecio a ouvir falar sobre este tema. Ou seja, sou uma autoridade no tema, é És isso? uma autoridade e estou-te a oferecer prova social. Ok, bom. Vamos falar sobre os princípios da influência. E és um dos poucos. Vamos falar sobre os princípios da influência do Robert Cialdini. Yeah. E vamos procurar entrar um bocadinho dentro de cada um desses 6 princípios Certo. e discutir como é que eles podem ser úteis para cada um de nós do ponto de vista de nos protegermos de alguma influência Sim, quando que podemos não seja utilizá-las como uma bem-vinda. espécie de red flags, não é? Certo. E vamos explorar como é que cada um destes 6 princípios pode ser utilizado de uma forma ética para influenciar outras pessoas, mas também pode ser utilizado de uma forma não ética para manipular outras pessoas. Não é? Portanto, são 6 princípios e cada um faz pensar. Sim. Bom, estou muito contente de estar aqui de volta, não é? Porque na última semana fui substituído e aparentemente muito bem pela nossa filha. Para quem ainda não viu o episódio Uma Conversa entre Mãe e Filha, aconselho a ouvir. Tenho recebido feedbacks mesmo muito giros e as pessoas estão a partilhar as suas aprendizagens da conversa comigo e é muito bom. Para mim está a ser giro porque à data da gravação deste episódio eu ainda não vi, ainda não assisti ao episódio todo. Pois. Portanto, eu vi os clipes, vi os Sim, excertos. ainda não tiveste a oportunidade. Mas mesmo aqueles excertos foi espetacular, foi delicioso estar a ouvir ali a Liv e a forma como ela interage contigo. É muito fixe. Curiosamente, a Liv, que ela já teve 2 ou 3 vezes aqui no podcast. Uma vez com Uma vez um amigo. ela gravou um episódio comigo, Yeah. pá, que eu na altura adorei, que foi no início da pandemia. Tu estavas na Índia a sim. tentar voltar para Portugal Sim. e eu queria poder pôr um bocadinho cá fora os meus Pois pensamentos foi, acerca de toda aquela situação e a Liv ajudou-me fazendo perguntas. E depois gravamos um episódio também Com o amigo durante a dali, com o pandemia. Vasco. Com o Vasco, quando falamos, era a adolescência vista Não de foi ver. durante a pandemia? Eu acho que foi alguns durante, quer dizer, foi durante aquele tempo. Pá, Sim, um episódio muito giro, muito ouvido também. Yeah. Portanto, qualquer dia a Liv passa A ter o seu próprio podcast. ou comentadora residente aqui do podcast. do podcast. Olha, vamos à nossa conversa. Vamos à nossa conversa desta semana sobre os princípios da influência e como conhecê-los nos pode ajudar a sentir-nos mais protegidos de influências que não são bem-vindas na nossa vida. E como podemos utilizá-los sendo mais alinhados, honestos e éticos. Vamos a isso. Então, hoje, Pedro, queria falar contigo sobre uma coisa que tu acho que exploras até na certificação em neuroestratégia. Sim. Mas por causa de uma série de coisas que tenho lido e aquilo que eu quero falar contigo é sobre os princípios de influência do Robert Cialdini. Né? Os princípios de influência que eu acho, depois tu corriges-me se estou errada, que também muitas vezes são utilizados como princípios de manipulação. Não é? O efeito é mais manipulação do que influência. Portanto, eu gostava de ver se podemos explorar estes princípios de influência e falarmos um bocadinho sobre o lado positivo e negativo O lado negro. O lado negro, o lado sombra. O lado sombra é desses princípios. Porque o que eu... Não é, a minha assim, análise / avaliação é que muitas vezes são utilizadas de uma forma não ética. Certo. E ao mesmo tempo acho que são realmente úteis e que podem ser usados de uma forma ética. Portanto, queria andar um bocadinho por aí. Olha, eu li o Robert Cialdini escreveu o livro Influência já há uns bons anos. Muitos anos. Há uns anos. Eu li o livro, a primeira vez que eu li o Influência. O livro chama-se mesmo Influência. Em português, o livro? Sim. Influência. Ele depois tem outros livros que escreveu depois desse, mas esse ficou assim quase como uma bíblia da influência. O Robert Cialdini era professor de Psicologia na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos,
E a ótica a partir do qual ele escreve, faz a investigação que dá origem ao livro, é interessante. Porque o Cialdini, ele percebeu que havia uma certa perturbação nele que derivava do facto de, sendo ele uma pessoa racional, lógica, inteligente, professor universitário de psicologia, portanto, ainda por cima refletindo sobre os fenómenos e os mecanismos psicológicos, às vezes ele fazia coisas que não queria fazer. Porque alguém tinha quase que preparado a conversa, preparado a relação de uma forma que ele se sentia compelido, obrigado, a fazer uma coisa mesmo que ele na realidade não queria fazê-lo. E portanto ele percebeu, há aqui uns princípios que estão em ação. Que princípios são esses? Né? E ele tentou enumerar esses princípios. Ele originalmente enumerou 6 princípios, ele depois mais tarde alargou um pouco a lista, mas a lista original de 6 ainda hoje é mais falada, é mais falada, é aquela que recorremos mais vezes. Só que é interessante perceber qual é o ponto de partida. O ponto de partida do Cialdini não era tanto deixa-me chegar a estes princípios para que depois tu possas utilizá-los para influenciar outras pessoas. Era mais... Ele escreveu isto inicialmente mais com um caráter defensivo, que é, percebe estes são os princípios que as pessoas que te querem manipular estão a utilizar. Certo. E é por isso que às vezes tu dizes, eu não quero fazer isto, mas tenho de. Ou eu queria dizer não, mas tenho que dizer sim. E portanto, eu acho que para mim foi muito interessante lidar com isto, ainda por cima porque eu identificando mais assim com um estilo introvertido, ou seja, sentindo alguma dificuldade às vezes em confrontar as pessoas, em dizer não, em fazer valer a minha opinião, e compreender estes mecanismos fez-me às vezes perceber porque é que eu em tantas situações tendo a ficar calado, ou tendo, olha, agora vou comprar isto, mas na realidade não quero, ou percebo que isto não é a melhor solução para mim, mas não sei como sair daqui. E compreender estes mecanismos ajudou-me imenso. Também me ajudou imenso a fazer outra coisa, que foi perceber que muitas das técnicas de venda que eu tinha aprendido, que me tinham sido ensinadas quando eu era vendedor, eram técnicas de manipulação. Certo. E que por isso é que havia alguma coisa dentro de mim, havia um certo desconforto dentro de mim quando eu dizia certas coisas às pessoas que eu via que funcionavam, que aumentavam os meus resultados, aumentavam a minha taxa de fecho como vendedor, mas geravam um certo desconforto. Lembras? Nós tínhamos muitas conversas sobre isso. Que havia ali... eu às vezes tentava fugir. Como é que eu vou fugir a isto? Como é que eu vou não aplicar as técnicas que me disseram para aplicar e mesmo assim conseguir ter o resultado que eu quero ter? E portanto, este estudo inicial para mim foi muito útil. É por isso que ao longo dos anos eu proponho muitas vezes aos meus alunos, nomeadamente nos últimos anos nos cursos de neuroestratégia, que também possam refletir sobre estes princípios, mas aprendam a utilizar estes princípios de uma forma que seja ética. Certo. Onde nós estamos a utilizar isto para beneficiar a relação com o outro, não para forçar o outro a fazer uma coisa que nós queremos. Quando no livro em si, qual é assim o ponto? Porque eu não li o livro. O Cialdini, qual é o ponto de partida no livro dele? É mais essa tipo, defende-te destas... Sim, porque o que é que o Cialdini fez na altura, na década de 80? Ele foi, durante algum tempo, foi tipo undercover, foi participar em cultos religiosos, que era algo que ele acreditava que estava associado a esta ideia de manipulação. Não é? Estas pessoas vão-me tentar manipular de alguma forma, ou para eu lhes dar o meu dinheiro, ou para me tornar membro do culto. Ele foi participar em reuniões de vendas. Não é? Na altura, por exemplo, estava na moda aquelas reuniões Tupperware. Sabes, onde fazes reuniões em casa das pessoas e depois no final vendes. E ele sentia que isto tudo é feito de uma forma que no final vai gerar maiores resultados, caso contrário não se fazia. Certo. Quais são os princípios que estão aqui que levam a que isso aconteça? Ele foi tipo undercover, candidatou-se para trabalhar como vendedor em stands de carros usados, que principalmente nos Estados Unidos estão assim um bocado associados ao vendedor da banha da cobra, que faz tudo o que for preciso para vender um carro. E ele no livro dele relata muitas experiências que ele teve diretamente e algumas que ele teve também com a ajuda de alunos dele para perceber do lado de dentro como é que se manipula, para depois ele poder extrapolar essas seis atitudes ou princípios. Estes 6 princípios, não é?
Queres passar por eles? Quero. Sim. Primeiro. Primeiro. Eu já não me lembro, isto é de memória, não é? Eu já não me lembro qual é a ordem exata que ele apresenta no livro. Mas não tem que haver uma ordem. Não tem que haver uma ordem, mas um dos 6 princípios que ele explora é o princípio da empatia, que é um princípio que é fácil de compreender, que te diz que tu tens... É maior a probabilidade de tu aceitares uma proposta de alguém de quem tu gostas, com quem tu te sentes identificada. Por quem te sentes compreendido. Por quem te sentes compreendido, por quem sentes correspondência. E daí esta ideia que acontece em muitos cenários de vendas, de liderança, de negociação, que a primeira coisa a fazer na relação é criar uma relação empática. Certo. Empática e simpática. Não é? É ser afável, é ser disponível, é mostrar interesse no outro. Só que, em princípio, isto é bom numa relação. Certo. Não é? Certo. O que torna aqui isto um elemento manipulador é quando eu digo, vou ser muito simpático a mim, vou ser muito afável, vou ser muito compreensivo, vou fazer imensas perguntas porque eu quero alguma coisa da minha. Certo. Aqui é que está o caráter manipulativo. É isso que surge também em muitas técnicas de marketing, não é? Quando se toca na dor da pessoa para conseguir que as pessoas se identifiquem, mas a intenção não é empatia. Não, a intenção é outra, é vender um produto, ou conseguir alguma coisa, ou conseguir algo bom. Porque na empatia, a intenção é a empatia pela empatia, não é? Estou a pôr chá na minha... Pois, exato. É empatia pela empatia. E quando tu estás num ambiente de manipulação, é empatia porque eu quero alguma coisa. Exato. Não é? Por exemplo... Isso para mim não é verdadeira empatia. Não. Por exemplo, conheço a Mia, vou ao Instagram e vejo que a Mia tem 60 e tal mil seguidores e digo, o que me dava jeito agora que vou lançar o meu curso era que a Mia recomendasse o meu curso. Só que não posso chegar lá e dizer, Mia, recomenda o meu curso. Então deixa-me ser super simples. Queres chá? Queres mais um pouquinho de chá? Quer não sei o quê? Deixa-me ser muito tipo, deixa-me falar sobre mim, deixa-me mostrar o tipo fantástico que eu sou, a pessoa espetacular que eu sou e deixa-me mostrar pontos em comum que nós temos. Que é para deixa-me interessar-me por ti. Deixa-me interessar por ti, deixa-me fazer perguntas por ti. Mas qual é o meu objetivo? É que depois tu comeces a colocar a tua atenção em mim e aceites o meu pedido. Certo. Isto está muito ligado também a outro dos princípios que o Cialdini formulou, que é o princípio da reciprocidade. Certo. Que propõe que nós temos maior probabilidade de fazer alguma coisa por alguém que fez alguma coisa por nós anteriormente. Não é? E é por isso que as empresas nos dão brindes e nos dão períodos de experimentação e nos dão alguma coisa gratuita inicialmente. Não é? É por isso que as pessoas que são mais manipuladoras do ponto de vista das relações, inicialmente são pessoas espetaculares que só se focam em dar. Precisas de ajuda? Eu venho ajudar, não há problema nenhum, eu faço isso por ti, eu arranjo-te isso. Não, eu vou falar com um amigo meu que te vai arranjar isso. Que eu estou a dar. E dar aos outros é uma coisa boa em sociedade, não é? O problema aqui é quando eu estou a dar porque depois quero receber. Sim, ou seja, não tem nada a ver com generosidade. Não. Eu lembro-me que no livro o Cialdini reportou um estudo muito interessante, que era, havia uma sala de espera, já não me lembro o que é que as pessoas estavam à espera, mas as pessoas que estavam ali naquele processo eram, sem o saberem, eram cobaias durante na sala de espera. E aparecia uma pessoa, que era um elemento da equipa de investigação, que se sentava também, dizia olá, cumprimentava, e estou aqui também à espera como tu, e ele, treinadamente, levantava-se para ir a uma vending machine e voltava com 2 latas. Sem ter perguntado nada à pessoa, e dizia assim, fui buscar uma bebida e trouxe também para si. E depois, passado algum tempo, ele dizia, metia conversa e dizia, o meu filho anda a passar umas rifas na escola, não me fica com $10 de rifas? E o que eles mediram foi que, quando não havia aquela interação inicial de pega lá uma bebida, havia uma treinada percentagem pequena de pessoas que compravam as rifas. Vou comprar $10 a rifas a um gajo, não ganho lá de nenhum. Mas quando havia a interação com a bebida, aquilo disparava. E uma das coisas que eles acharam muito interessante quando fizeram este estudo foi que, quando eles entrevistavam a pessoa mais tarde, que tinha dado os $10, e perguntavam como é que se sentiu quando ele trouxe a bebida, havia pessoas que diziam, achei espetacular, trouxe uma bebida. Mas havia pessoas, pelo contrário, se sentiam altamente incomodadas. Tipo, senti-me um bocado invadido.
não conheço o gajo lá nenhum, parece-me uma vida. Ainda por cima, porque se sentiam socialmente compelidas, o tipo tinha gasto dinheiro a trazer-te uma bebida. Se calhar trouxe um refrigerante, tu nem queres. Mas ele disse, trouxe também para si, o que é que vais fazer? Não quero, fico com as duas. Pá, socialmente é uma... E depois são acusadas de ingratidão. Pronto, ou seja, socialmente seria ali uma situação um bocadinho awkward. Então as pessoas tendem a aceitar a bebida. Depois, quando o gajo pede $10, então aceitei a vida e agora não lhe dou dinheiro. Utilizam imenso, tu estavas a falar do Instagram, não é? É muito utilizado esse princípio para quem tem um número mínimo de seguidores no Instagram, muitas vezes vai receber essas ofertas e depois de repente... Depois de repente estão-te a cobrar... Estão a pedir coisas. Tu partilhares aquilo, ou divulgares um já cupão. recebeste o que te enviamos, o que é que achaste, não sei o quê, e é sempre mensagens muito, muito queridas e simpáticas, mesmo simpáticas e muito positivas, e coloca-nos numa situação... Mas que no fundo estão a apelar à reciprocidade. Exato, não é? exato. E não é uma sensação agradável, não é? Enquanto há tipo de reciprocidade que é muito natural entre amigos ou familiares ou... Sim, porque a diferença é que a reciprocidade genuína, ela nunca é cobrada. Ou seja, eu faço uma coisa por ti e tu naturalmente tens vontade de fazer coisas por mim, mas não te sentes obrigada a... Não é? Que é diferente de quando tu estás a sentir que de alguma forma eu te estou a controlar. Não é? E isso acontece muito na relação pais e filhos. Certo. Porque há um tipo de reciprocidade que é mais a colaboração, não é? Sim. E há outro em que é mais a manipulação. Sim, e que é até uma cobrança, não é? Que é uma cobrança. Que é a cobrança quer dizer, quando era para eu te dar a mesada, não sei o quê, estava tudo bem, mas agora que te estou a pedir para ires fazer isto, tu não queres fazer. Que é tu a cobrar a reciprocidade. Aí eu preciso, como mãe ou pai, preciso de questionar um bocadinho qual é a minha verdadeira intenção. Olha, este princípio, estes dois princípios, aliás, empatia e reciprocidade, para mim têm sido muito úteis ao longo do tempo, e eu sei que para ti também. Porque, sobretudo, a partir do momento em que nós ganhamos assim um bocadinho de espaço como instrutores de desenvolvimento pessoal, ficamos assim um bocadinho conhecidos, pelo menos neste meio, há pessoas que se aproximam de nós que tu não entendes inicialmente qual é a intenção. E é por isso que o mais cedo possível eu procuro perguntar à pessoa tipo, qual é a tua intenção, o que é que tu queres de mim? Porque há pessoas que inicialmente começam a dar e dizes, esta pessoa está a criar aqui quase como uma redoma, não é? Que me vai para me fechar e me obrigar depois a fazer alguma coisa por ela. Ou me pôr numa situação muito desconfortável que é depois dizer não, isso eu não quero fazer. E portanto, eu acho que isto é um mecanismo protetor que pode ser um bocado... pode não ser muito positivo, porque de repente... Às vezes pode parecer assim arrogante. Não, arrogante e também excessivamente defensivo. Alguém chega e diz, Mia, olha, estás tão bonita. E diz, para que é que esta pessoa me está a dar um elogio? Não é? Quer alguma coisa. E depois podemos tornar assim excessivamente defensivos em relação a isto. Mas este princípio, ele é muito utilizado. Há pessoas que são peritas em... Quando conhecem alguém que acham que tem, ou porque é conhecida, ou porque tem uma determinada posição, um status social, ou uma determinada posição numa empresa, ou tem acesso a dinheiro, ou whatever, fazem logo marcação cerrada. Que é, eu vou ser super simpático e disponível para esta pessoa. Mas depois há outras pessoas em que eu sinto a falta de reciprocidade, que só cobram, não é? Nós já falámos disso aqui, tipo... Eu escrevo uma série de coisas nas redes sociais e não sei o quê, e parece que há algumas pessoas que acham que depois eu devo-lhes respostas a tudo e mais alguma coisa. Certo. Eu nunca recebi nada por parte deles. Aliás, eles é que receberam muito da minha parte. E ainda ligam, fazem telefonemas nas mensagens no Instagram, dizem, porque é que não respondes, qual é o teu número de telefone, porque preciso que me respondas a estas perguntas. Tipo, eu fico assim um bocadinho ranhosa com isso. Tipo, ou seja, não fizeste nada aí a pessoa está a procurar ativar a reciprocidade cedo demais, que ainda não deu nada e já está a cobrar. Sim. Olha, outros princípios do Cialdini. O princípio da escassez, que é o princípio que propõe que tu tens mais tendência a tomar uma decisão se sentires que há alguma escassez na decisão. Certo. Não é?
Tu vais a uma loja, vais comprar um casaco, andas a namorar o casaco há algum tempo, chegas lá, é o único que existe aquele tamanho. A probabilidade de tu dizes, ok, vou comprar, é maior do que se tiveres 10 e dizes, posso pensar melhor Certo. e voltar cá amanhã, Certo. ou ir ver na internet se encontro por outro preço noutro sítio. É única, não é? E nós sabemos que por isso é que o princípio da escassez é um dos princípios que se usa e abusa para dizer que há vagas limitadas. Super explorado no marketing, né? Só até às 23h59. O preço vai aumentar brutalmente amanhã. Bem, isto são tudo táticas que elas podem ser genuínas, porque, por exemplo, tu podes ter o teu... Pode ser mesmo verdade. Quando vou à loja e vejo o casaco, vejo efetivamente Só há mesmo aquele. um, mas também pode ser uma aldrabice porque eles podem ter os outros 10 guardados e mal te vendem aquele, põe lá outro no seu lugar, não é? Ou então eles podem estar a forçar a escassez, como às vezes tu vais a um supermercado e passas num sítio qualquer e dizes só podes levar 2 unidades por cliente, e aquilo desperta-te, não é? E às vezes eles só te podem dar 2 unidades porque têm mesmo falta do produto, mas outras vezes é só uma tática, não é? E eu acho que quando isto é só uma tática, que é uma tática desprezível, porque é uma tática que está a criar relação com base no engano, não é? Ou dizem-te que acaba impertrivelmente às 23h59 e depois tu sabes que amanhã vais receber um e-mail a dizer depois de muitos pedidos resolvemos alargar, mas tipo, o que é isso? É aldrabice atrás de aldrabice, sim. E eu acho que isso é muito danoso. E realmente estão-me a procurar manipular, forçar-me a tomar uma decisão. E esse princípio também ativa aqui respostas a trauma, muitas vezes, não é? Porque essa sensação... Vais perder a oportunidade. Vais perder mais uma vez a oportunidade. Cria muita ansiedade. Vais continuar a dizer que queres, mas nunca chegas a agir. Sim, vais fazer a mesma coisa de sempre. Exato, sim. Não é? Porque às vezes a escassez, como estavas a propor, é legítima. Tu podes ter um programa e o teu programa tem 40 lugares e neste momento estão 38 pessoas inscritas e há 2 vagas. Certo. Era quando eu tenho feito os retiros para a Índia, no sítio onde ficamos mais tempo, efetivamente só há 16 camas, portanto não cabe mais ninguém. Certo. E portanto, esse é um princípio que é usado e abusado e claro que nós às vezes percebemos, isto é só totó, esta pessoa está a dizer que tem vagas limitadas e aquilo que me está é uma live no Instagram. Ela nem tem como limitar o número de pessoas que participam ali, não é? Porque é que a pessoa está a fazer isto? Sim. Que é para me forçar, e eu acho que esta ideia de vou forçar, que às vezes a pessoa convence a si própria de eu tenho que forçar os outros, senão eles nunca mais decidem. Não é? Por exemplo, isto foi o que me foi ensinado quando eu era vendedor, que é legítimo tu forçares os outros, caso contrário eles nunca vão tomar decisões. E tu estás a ajudá-los. E tu no fundo estás a ajudá-los. Mas isto é intelectualmente desonesto, brincar com estas ideias. Isto sou eu a convencer-me a mim próprio de que manipular é ok. E manipular sou sempre eu a substituir-me ao outro em quem é que sabe o que é melhor para o outro. Não é? E às vezes a escassez é verdadeira. E podemos falar dela. Podemos falar dela e devemos comunicá-la com honestidade. Também para depois a pessoa não ficar triste. Certo. Para a pessoa depois não dizer não, mas eu vi a semana passada. Sim, mas dizia lá, fechou mesmo na semana passada. Certo. Porque o curso já começou, não dá para entrar agora, por exemplo. Não é? Outro princípio do Cialdini é o princípio da autoridade. Portanto, ele propôs, nós conseguimos entender isso, que quando, perante uma determinada tomada de decisão, tu estás perante alguém que tu consideras uma autoridade no assunto, tu tens maior probabilidade de te deixar ser influenciado não é? Por exemplo, eu estou com uma dificuldade em respirar, vou a um médico que é especialista em respiração, que olho ali para os diplomas todas dele e diz que ele é especialista por não sei quantas entidades diferentes em respiração. Várias pessoas me disseram, esse tipo é o maior, ajudou-me. Portanto, quando ele me diz, Pedro, olha, o que tu tens que fazer é isto, a probabilidade de eu seguir isso é maior do que se encontrar o Zé da esquina e estás a respirar mal, faz isto. Não é? E porquê é que isto se pode transformar num princípio de manipulação? É porque nós, sabendo disto, podemos começar a fazer de conta que somos autoridades. Não é? Toda a gente se lembra dos célebres reclames do Skip, que apareciam os cientistas de bata branca, não é? Por exemplo, isso é uma coisa, na altura Cialdini falou, que é tu tens
mais tendência a seguir alguém que se apresenta como cientista se o tipo tiver com uma bata branca do que se tiver com uma roupa normal, porque bata branca dá uma certa autoridade. É por isso que se usam fardas em determinadas profissões, porque a probabilidade de seguir a indicação de um polícia é maior se ele estiver fardado do que se ele estiver à paisana. No outro dia vi uma coisa que achei até achei curiosa, porque era uma pessoa que era coach, só que estava envolvida num projeto ligado a hospitais de coaching. Achei o projeto mesmo espetacular. Sim. O que é que achei curioso foi que a pessoa aparecia com uma bata branca na fotografia. Sim. Portanto, uma pessoa que é coach está envolvida num projeto, está a fazer coaching. Se calhar até que tem que usar a bata no hospital quando está a fazer isso. Pois não sei. Mas é uma tentativa de ganhar autoridade. É uma tentativa, sim. Sim. Uma das formas de nós ganharmos autoridade muitas vezes é começarmos a utilizar o nosso currículo. Eu sou licenciado em não sei onde e fiz uma pós-graduação em não sei quê e dou aulas em não sei que mais e já trabalhei com este e aquele. É uma forma... O que é que Mas há aqui um limite entre há formas e formas de fazer isso, não é? Às vezes há tentativas de ganhar autoridade sendo muito pouco claro na sua comunicação, não é? Claro. Há pouca clareza em relação à forma como se fala, não é? Claro. Portanto, não sei, alguém que possa dizer trabalho com médicos de top no mundo. Sim. Digo médicos. E se calhar Trabalho só cruzei-me com numa conferência. Certo. Não é? Sim. Cruzei-me com um e tive uma conversa sozinho. True, not factual. Sim, não é? assim, muitas vezes quando estamos a procurar utilizar este princípio para manipular, recorremos a afirmações abstratas, vagas, Certo, não é? isso. E que nem sequer podem depois ser confirmadas. Certo. Na tentativa de sei lá, eu fui fazer uma palestra a uma universidade, convidado pela Associação de Estudantes, que estava a ter uma semana de recepção ao caloiro, e convidou-me para ir fazer uma pequena palestra sobre hábitos de estudo, ok? E eu, quando digo, transformo isto em fui convidado para ir palestrar numa das universidades mais prestigiadas do país, não é? E, portanto, é verdade que eu fui convidado para palestrar e que foi lá, mas não digo que foi à Associação de Estudantes, que era na Semana do Calor, que era sobre hábitos de estudo, que eram miúdos de 18 anos. E do teu lado, o que fica o Pedro é convidado pelas universidades mais prestigiadas do país. Não é? Quando eu trabalhava em recursos humanos, numa grande multinacional sueca, de ajudar uma pessoa a fazer lá um workshop, que era gratuita, e que nem correu assim tão bem. E depois, anos depois, ver continuadamente essa referência a colaborei com essa empresa. Certo. Não é? Uma colaboração que foi 1h30 de workshop que correu mal. Sim, mas que deu para usar durante 10 anos o nome da empresa. Quer dizer, não é? Há muitos casos desses em que nós estamos a forçar a autoridade, e podemos forçar a autoridade dessa forma, que é dizendo coisas que no fundo até são verdade, mas estão a ser totalmente distorcidas, ou então às vezes mesmo mentindo. Certo. Não é? Mesmo mentindo. E, portanto, o que é que eu tento ter cuidado aqui com a autoridade? Que normalmente eu valorizo mais a autoridade que é entregue indiretamente, que são outras pessoas que dizem, olha, sabes que essa pessoa estudou não sei onde, ou fez isto, ou fez aquilo. E normalmente considero isto mais do que quando é a própria pessoa a dizer. Sendo que às vezes, eu por exemplo, quando vou fazer uma palestra, eu muitas vezes muitas vezes escrevo uma apresentação que alguém vai ler, sou eu que a escrevo, e a apresentação está desenhada também para ganhar autoridade, certo, para as pessoas perceberem um bocadinho qual é a minha experiência, qual é o meu background, e outras vezes sou eu próprio que o digo, não é? Aqui, o que nós estamos aqui em busca de perceber é se essa autoridade é para ganhar aqui um enquadramento ou se é para manipular os outros a dizer, se o Pedro disse é porque é verdade, porque ele é que sabe. Porque aí é que está o caráter manipulativo, que é, por exemplo, eu não quero que as pessoas ponham em causa o que eu estou a dizer, então vou criar aqui um mundo de autoridade, ok? Através da minha roupa,
através vou chegar num carrão de 200 mil euros, que é para estabelecer a autoridade, que eu é que sou o gajo de sucesso, não é? Vou colocar determinadas fotos no Instagram, não é? Pá, lembras-te aqueles casos que se tornaram famosos nos Estados Unidos, pessoal que alugava por X dólares a hora interiores de jatos privados só para ir tirar fotografias fake, a fazer conta que fazia viagens. Pá, tanta coisa que nós vemos que são tentativas de ganhar a autoridade. De ganhar a autoridade, não é? Só que é difícil avaliar essa autoridade às vezes, não é? Não. É difícil, embora algumas coisas são factuais, não é? Eu posso dizer, por exemplo, sou licenciado em Economia pela Universidade do Porto. Dá para controlar, claro. Dá para controlar. Sim, És mesmo ou inventaste isso? Mas há coisas que não podem ser controladas. Sim, há coisas que não são. Por isso é que nós... Mas aí, qual é... O que eu, pessoalmente, para mim, o que eu faço é procurar observar muito bem a comunicação da pessoa no geral, a forma como ela fala sobre si e sobre essa autoridade, porque há quem pode falar da sua autoridade com muita humildade e a outra pessoa que exagera muito, tipo, que está a inflate, não é? Que está ali a soprar no balão até... Sempre, não é? sim. Yeah. E às vezes nós, para ganhar autoridade, fazemos name dropping, não é? Que é no meio de uma história, metemos alguém que é supostamente conhecido, ou vamos dando assim uns toques que vão aumentando a nossa autoridade. E quando nós vemos que alguém está muito a jogar esse jogo... Quando é um jogo mais mimimi... Sim. Ou não, não é? Certo. Sim. Olha, e nos faltam mais dois princípios. Um deles é o da prova social, que é, eu lembro-me na altura do Cialdini fazer aquelas observações todas que nós já fizemos, que é, tu estás numa cidade, vais visitar uma cidade, não conheces, chegou a hora de almoçar, tens 2 restaurantes, um está cheio com fila na porta e o outro está vazio. Para onde é que tu vais? Não conheces, não tens referências, pá, vão apontar o pessoal porque deve ser o melhor, não é? Senão não estavam ali. Portanto, tu não vais? Sim, eu tu não, pessoalmente não vais. Eu pessoalmente a prova social não funciona comigo nesse aspecto, mas funciona noutros. Sim. Porque a prova social é a proposta de que se muitas pessoas estão a fazer uma coisa, deve ser por alguma razão. Não é? Se muitas pessoas estão a comprar um determinado produto, é porque deve estar a um bom preço, as pessoas não são totós. Se muitas pessoas vão... ao evento daquela pessoa, ou se muitas pessoas estão a ir ao cinema ver um determinado filme, é porque o filme deve ser bom, senão para que é que eu? Né? E, portanto, muitas vezes, quando nós estamos num contexto de manipulação, nós dizemos, pá, tenho não sei quantos seguidores, faturo não sei quanto dinheiro, tenho não sei quantos clientes, pá, tenho estes clientes famosos, que são os meus clientes, que eu estou a tentar mostrar que socialmente eu estou provado. Portanto, tu não precisas de questionar, não precisas de fazer perguntas, simplesmente vem atrás. Não é? Às vezes este princípio da prova social também é chamado o princípio do rebanho. Não é? Que é, se está toda a gente a ir para lá, vai também e não questiones. E este princípio também é muito manipulador, porque ele procura esvaziar a nossa capacidade de reflexão e de tomada de decisão. Que é, tu não precisas de pensar, olha esta gente toda que está a fazer isto, não é? Pá, sabes aquela Estás cena... a questionar porquê, não é? Lembras-te quando nós éramos miúdos que vias um reclame, por exemplo, numa revista ou não sei o quê, e aparecia uma coisa a dizer as seen on TV. Lembras-te? Porque era, não, se este detergente aparece na televisão é porque deve ser bom. É como nós também temos, acho eu, há muito tempo que não vou ao teu site nem ao meu, mas acho que temos lá até, tipo, aparecer no Sim, já apareceu na SIC, já apareceu não sei o quê, assim, pelo menos até há algum tempo tínhamos isso. Sim. Lá está, estás a tentar construir prova social, quer dizer que se a SIC, se a RTP, se a TVI, se já tiveram esta pessoa lá como especialista ou não sei o quê, deve ser porque ela é. É tanto a autoridade como a prova Ou, social. ou quando nós dizemos que o nosso podcast já ultrapassou 2,5 milhões de plays. Sim. Pá, estás a tentar construir prova social, dizer, olha, há muita gente que ouve este podcast, não deve ser por acaso. Certo. Mais uma vez, há aqui uma linha muito ténue entre tu dizeres coisas que são verdadeiras ou inventares, porque tu, para construir prova social, podes inventar coisas do arco da velha, não é?
E também qual é realmente a tua intenção quando estás a dizer essas coisas. Se a tua intenção é celebrar os teus resultados, às vezes até agradecer às outras pessoas pelo número de seguidores, outra coisa qualquer, ou se estás a tentar utilizar isto como uma manobra de o meu conteúdo é bom, caso contrário estas pessoas não me seguiam. Eu sou a pessoa que tem mais pessoas dentro de um auditório a assistir à minha palestra, logo eu devo ser o melhor. Não é? E isto é desligar o sentido crítico, e eu acho que isto é mesmo muito perigoso, porque nós todos conhecemos N situações onde não é por ter mais que é melhor, não é por ter mais dinheiro que faz mais sentido, e estamos a confundir essas duas coisas. Não é? Sim. Como é que avalia? É uma questão de estarmos atentos, né? E mais uma vez de estudar a forma como se obtém essa prova social, a forma como se comunica os números, os sucessos. Olha, uma coisa que nem eu nem tu fazemos muito é usar e abusar de testemunhos. Sim. Eu tenho alguns sítios na net, poucos, onde há testemunhos de outras pessoas, de clientes ou de alunos. Eles, quando são as poucas situações onde nós recorremos a isso, é dizendo à pessoa, olha, por exemplo, eu lembro quando lancei o meu curso de coaching no desporto, que fiz com o Pedro Seabra, eu falei com alguns dos meus clientes, treinadores e desportistas, e disse, olha, eu vou lançar um curso de coaching no desporto e gostava de ter alguns testemunhos de pessoas que trabalharam comigo. Estás disponível? Estás disponível para escrever 3 ou 4 linhas? E tipo, pessoas disseram, Pedro, não faz sentido. Não, ok, tudo bem. E não é porque não gostaram do trabalho? Não, é porque não quero, até porque com muitos dos meus clientes do desporto nós temos acordos de sigilo, portanto eu não falo, ninguém sabe, ninguém sabe. Eu e muitos coaches do desporto e muitos psicólogos do desporto trabalhamos com atletas e treinadores e equipas da elite do mais alto nível e ninguém sabe. Eu conheço algumas pessoas no mundo da psicologia do desporto e do coaching no desporto que trabalham de facto com grandes atletas olímpicos, com grandes futebolistas, com grandes treinadores, com seleções nacionais ao mais alto nível e ninguém sabe, não é? Pronto, acho que é assim que deve ser. Sim. Mas pronto. Mas tu podias ter utilizado o princípio da reciprocidade ali, fazer ali alguma chantagem emocional para conseguir esses testemunhos. Sim, que é o que às vezes as pessoas fazem e depois têm os testemunhos até meio, não queria, mas pronto. Agora sinto mais, sabes, eu fiz tanto por ti, portanto agora são só umas linhas, Pedro, é só dizer. Pronto, mas esse princípio da prova social também... nós às vezes, olha, ainda recentemente me aconteceu isto, que foi o princípio da prova social em ação. Tive um treinador de futebol de uma equipa da Primeira Liga, ele agora está fora do país, mas na altura estava aqui em Portugal, foi há 2 anos, e ele contactou-me e disse, olha, Pedro, eu não te conhecia, eu estava à procura de alguém que me pudesse ajudar enquanto coach, e foi um colega de profissão, um treinador, que me disse, olha, porquê é que não falas com o Pedro Vieira? E eu disse, Pedro Vieira, eu não conheço Pedro Vieira lá nenhum. E fui para a net, não encontrei, vi coisas tuas, achei engraçado, mas não vi nenhuma referência aqui, nem diz que ele trabalha no desporto. Só que depois comecei a perguntar, e de repente conheci um atleta que falou em ti, um dirigente do clube que falou em ti, ou treinador que falou em ti, e eu pensei, ok, é com este tipo que eu tenho que trabalhar. Ou seja, ele teve a prova social, mas não... Porque é que a prova social para ele foi muito forte? Porque não era eu que estava a dizer isto. Eram as pessoas. E quando a prova social, quando é assim natural, quando tu tens muitas pessoas bem ter contigo e dizem, ei, opa, o médico X, ou o terapeuta Y, ou, olha, andava à procura de um carro, opa, este treinador é espetacular. Ou esse mecânico, ou essa explicadora. Esse dentista, essa empregada doméstica. Quando as pessoas a empregada doméstica é muito por prova social. É muito por prova social, por dizer, tu dizes, ok, se esta pessoa trabalha na casa e tem a confiança daquela pessoa, então... Só que quando isto é natural, uma coisa. Agora, quando é a própria pessoa a dizer, é normalmente quando nós podemos desconfiar um bocadinho, não é? Que é, porque é que esta pessoa está a dizer isto, não é? Certo. Está tão feliz com isto, ok, mas... Não é? O último princípio é o princípio do compromisso e consistência, que foi um princípio que o Cialdini enumerou, dizendo que é muito utilizado em vendas, que é, se eu conseguir que tu digas sim a um conjunto de coisas, imagina, por exemplo,
eu quero-te vender eu estou aqui agora neste momento com uma chávena à frente, eu quero-te vender esta chávena. E esta chávena custa 50 euros, não é? E eu faço... Se eu disser, Mia, queres comprar esta chávena por 50 euros? Não. Tu podes dizer, não quero. Mas se eu disser, Mia, estarias disposta a investir 50 euros numa coisa que iria mudar a tua nutrição de uma forma positiva? E tu dizes, sim, estou, ok. E tu és uma pessoa que tem sentido estético e que aprecia coisas que são bonitas e que às vezes está disposta a pagar mais por uma... Sim, ok. Olha, e tu és uma pessoa que se interessa por ciência e que quando uma coisa tem comprovação científica... Sim, ok, digo assim, ótimo, porque olha, eu tenho aqui esta taça, custa 50 euros, está aqui o estudo científico que diz que esta taça tem uma componente qualquer que faz com que o chá, não sei o quê, dos radicais livres, não sei o que mais, né? E esta foi criada por um designer, não sei o quê, não sei o quê. A pensar nisto, isto, aquilo. Okay. Ou seja, para tu agora me dizeres não quero a chávena, tu tens que ser inconsistente. Certo. Então tu disseste, estavas disposta a pagar 50 euros, o design é importante, a estética é importante, a ciência é importante e agora não queres. E portanto, às vezes... Quando este princípio é aplicado, nós dizemos, agora não me apetece nada gastar os 50 euros. Só que... Mas eu disse ao tipo destas respostas todas. Não é? Então, agora vou ter que comprar. E, portanto, isso é uma coisa que eu fico muito atento. Ainda no outro dia recebi uma chamada de um tipo de Inglaterra que me queria vender serviços financeiros. E o tipo começa a dizer assim, Pedro, deixa-me só fazer-lhe algumas pequenas perguntas. Concorda que o clima internacional ficou mais instável por causa da guerra na Ucrânia, não sei o que é? Eu disse, sim. Ok. Concorda que perante momentos instáveis é relevante nós estarmos preparados do ponto de vista... Sim, ele estava a fazer umas afirmações genéricas a que toda a gente vai dizer sim. Só que ele está a preparar o terreno para a seguir fazer uma proposta. Para a venda do serviço E se eu disser não quero, ele diz, então, mas concordou que há instabilidade, concordou que é importante ter mecanismos para lidar com a instabilidade, concordou com não sei o quê, disse-me que tem poupança. Ok, ele vai-me fechar a porta. Então ele fez estas perguntas todas e quando ele chegou ao fim e me pediu para comprar um produto, eu disse, olha, eu estou consciente de todas as respostas que dei anteriormente e também estou consciente de que não lhe quero comprar nada. Sim. Obrigado. Sim. E agradeci o tempo dele e ele insistiu mais um bocado e eu disse, vou mesmo desligar o telefone agora. Okay. Porque isto tu percebes, é a ativação do princípio do compromisso. Do compromisso e consistência. Sim. Que nós às vezes também... Mais uma prova de que a consistência nem sempre é o melhor caminho. Não, a consistência nem sempre é o melhor caminho. Fala-se muitas vezes da importância da consistência. Olha, uma das áreas onde se ativa este princípio da influência à bruta é quando tu começares a ficar chateada comigo, eu digo assim, Mia, lembra-te dos votos de casamento, não é? Era para sempre, era quando estivesse bem e quando estivesse mal, era na saúde e na doença. Tipo, não, consistente. Se tu disseres, olha, não quero mais estar contigo, isso é a coisa mais inconsistente que tu podes fazer na vida, não é? Aquilo é um mega princípio de manipulação, que eu estou-te a propor que tu assumas um compromisso para sempre, não é? E, portanto, estes princípios todos aqui que nós estamos a enumerar, eu acho que para quem nos está a ouvir, que já conhece os princípios, acho que foi assim um lembrete. Para quem não conhece, ouvimos aqui... Quero só passar por eles outra vez. Portanto, é empatia, reciprocidade, escassez autoridade, prova social. Escassez, autoridade, prova social e compromisso e consistência. Sim, são os 6 princípios que foram formulados originalmente pelo Cialdini. O que é que eu tenho proposto em muitos ambientes onde eu exploro isto? É que nós podemos utilizar estes princípios dentro de um quadro ético e ecológico, onde nós estamos a procurar beneficiar o outro. Mas também podemos utilizar estes princípios num quadro de manipulação, onde eu quero alguma coisa do outro. Quero o dinheiro dele, quero o tempo dele, quero E a principal diferença está na nossa intenção. A principal diferença está na nossa intenção, mas está também na clareza e na honestidade com que nós utilizamos os princípios. Que é tu estás a ser honesta quando utilizas os princípios. E estás a ser clara. Tu estás a dizer, olha, eu vou-te falar de algumas coisas. Por exemplo, estás a utilizar o princípio da autoridade. E diz assim, olha, deixa-me só durante uns instantes dizer-te o que é que eu já estudei e a experiência que eu tenho para tu poderes valorizar um pouco melhor aquilo que eu tenho para te propor. Mas, por favor, mantenha o teu sentido crítico. Porque o facto de eu ter estudado neste sítio ou com aquela pessoa não quer dizer que as minhas ideias estejam corretas ou que sejam mais interessantes, ou que sejam mais interessantes que as tuas, não é? Ou que não haja aqui até um princípio do contraditório em que se calhar tu vais encontrar alguém que diz o contrário de mim e até faz mais sentido.
E, portanto, eu acho que nós podemos utilizar estes princípios. Podemos utilizar estes princípios também nos negócios, em vendas, em marketing. Podemos utilizar os princípios todos de uma forma que seja ética. Yeah. Se for para utilizar isto para manipular, então ainda bem que o Cialdini fez esta lista e nós podemos olhar para ela e pensar em o que é que estas pessoas estão a procurar fazer comigo. E também quando fazemos isso, eu já falei disto aqui antes e é algo que me perturba muitas vezes, esta ideia da true not factual, né? Para reforçar aqui o que estavas a dizer sobre clareza. Não é? De nós perceber, porque há muita comunicação aí que estão muito conscientes de que estão a distorcer um bocadinho a imagem, a realidade e a verdade. Não é? E eu gostava de ver mais essa honestidade e clareza na forma como, no marketing, na forma como se comunica no geral, não é? Porque estes princípios são muitas vezes utilizados também de um para um. Não é? Não, olha, nós podíamos falar sobre estes princípios no mundo de dating, imagino eu. Por exemplo. Não é? Porque há quem... Estes princípios todos podem ser utilizados de uma forma ética e de uma forma manipuladora, também quando estás ali no Tinder e a ir a dates e a conhecer pessoas novas. Claro, ou a apresentar-te a pessoas novas, ou tu podes utilizar estes princípios, por exemplo, no mundo do recrutamento, vais a uma entrevista de emprego, queres causar uma boa impressão e tu podes utilizar isto, podes criar uma relação empática com o teu recrutador, podes ativar algum tipo de princípio de reciprocidade fazendo alguma coisa por ele, por exemplo, alguma coisa antes de mostrar que te preparaste, que investigaste, que deste um primeiro passo, que não ficaste só à espera. Podes ativar através do teu currículo, podes ativar o princípio da autoridade, o princípio da prova social, podes às vezes ativar o princípio da escassez no sentido de dizer, olha, eu já tive 2 entrevistas esta semana, houve uma que correu particularmente bem e é uma empresa que me agradou bastante e ficamos de na próxima terça-feira ter uma próxima entrevista onde vai ficar decidido se fica ou não. Ok. Portanto, ele percebe que se te adorar vai ter que te fazer uma proposta agora. Certo. Mas isto é verdade, não estou a inventar para depois, não é? Mas há muita invenção nessa. Há muita invenção. Eu quando fazia vendas, lembro que uma das coisas que me ensinaram foi alguém diz assim, Pedro, então eu vou ter consigo ao meio-dia. E tu dizes sempre, ao meio-dia não consigo. 11h45 ao meio-dia 15. Que é mas a minha agenda está vazia. Mas é para eu mostrar que tenho uma agenda muito escassa e que é muito difícil falar comigo, não é? E, às vezes eu tenho mesmo uma agenda escassa e é importante dizer isto. Olha, eu só consigo mesmo às 11h45 porque ao meio-dia já tenho outro compromisso. Certo. Mas isto é verdade ou eu estou a inventar? Não é? Qual é que é a minha intenção ao fazer isto? A conversa é esta. Não é? Às vezes há umas linhas assim bastante ténues. E para quem está do outro lado, algumas coisas não vai simplesmente conseguir confirmar. Não é? Mas a questão é como é que eu vou lidar comigo falando a verdade ou não. Na parentalidade também entram estas... Sim, nós agora podemos fazer os 6 princípios da influência e a parentalidade e os relacionamentos amorosos e as vendas e isso tudo. Não é? Mas olha, acho que esta conversa é importante, Pedro. Sim. Acho mesmo importante e acho que são 6 princípios para tipo uma checklist, não é? Às vezes para levarmos connosco para as mais variadíssimas situações, tanto para nos auto-questionarmos, como para conseguirmos observar e avaliar os outros. Sabes em que cenário é que às vezes levamos com isto mesmo à bruta na época de eleições? Sim. Levamos com isto mesmo à bruta da parte de alguns candidatos, ativam os princípios todos, tipo como se estivessem a seguir o livro. É impressionante. Pois, é impressionante. É verdade. Muito bom. E exploras isso já agora, vou dizer um bocadinho, porque estava-me a lembrar que isto é uma das coisas que também são exploradas na certificação da neuroestratégia. Sim, continuas a fazer isso? Sim, na certificação da neuroestratégia eu tenho, na parte da preparação online, há um módulo só com estes princípios de influência. Certo. E onde eu exploro como é que cada um dos princípios pode ser utilizado de uma forma ética. Certo. E isso foi um trabalho que eu fiz que também foi importante para mim, para eu próprio estar mais em paz com estes princípios, porque como eu disse no início, alguns destes princípios eu aprendi-os num cenário muito manipulador, certo. Que eu utilizo isto para manipular certo. As pessoas, não é? Mas agora vou utilizar o princípio da escassez. Está mesmo só disponível
para a certificação, não é? Para quem quer ter acesso a esse módulo que estás a falar, está só mesmo na certificação. Só existente da certificação neuroestratégica. Está bem, pronto. Boa, fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana, que é obviamente à volta dos 6 princípios. E para a semana cá estaremos com mais conversas inspiradoras de desenvolvimento pessoal. Obrigado, Mia. Prática inspiradora desta semana, obviamente aqui em redor deste tema da influência versus manipulação. Então aquilo que eu te quero propor é que para dares alguns passos seguros na direção da influência positiva e fugindo da manipulação negativa, é conseguires ter mais clareza em relação à tua intenção quando interages com alguém. E depois de teres clareza em relação à intenção, poderes anunciá-la. Estás num cenário de venda, dizer a alguém, olha, gostaria de lhe apresentar alguns argumentos para o influenciar a comprar este produto que eu acredito verdadeiramente que é uma excelente opção para si. Ou, olha, eu gostava de desenvolver uma relação contigo e nesse sentido gostava que tivéssemos a oportunidade de conversar um pouco, ou gostava de falar um pouco sobre mim para tu perceberes um pouco melhor quem é que eu sou. Ou numa interação com um dos nossos filhos, a minha intenção é que tu possas decidir desta forma. E, portanto, eu vou-te falar da minha experiência sabendo que é isso que eu gostava que acontecesse. Quando nós anunciamos previamente a intenção, temos uma tendência muito maior a recorrer aos princípios de influência de Cialdini e a outros, de uma forma que é mais honesta, é mais transparente e é mais clara para o outro e também para nós. Na minha prática pessoal, clarificar a intenção é aquilo que me tem ajudado progressivamente a ir cada vez mais no sentido da influência positiva. E espero que esta prática te possa ser útil também durante os próximos dias e semanas.